Curso de Analítica Junguiana, módulo 22/24. É um curso de 24 módulos que fala de toda a teoria de Jung, as técnicas, o curso completo de Jung. E nós já estamos no módulo 22. No próximo sábado, nós estaremos lançando o módulo 23 e o módulo 24. E aí estaremos encerrando o curso de Jung. Ou seja, os três últimos módulos, 22 hoje, 23 e 24 no próximo sábado, nós estaremos encerrando o curso de Jung. Se você quiser, essa semana, poder adiantar os Pix de anpc2018@gmail.com, com R$40 de cada um, ou seja, teria que ter os 24 Pix. E você já pode enviar a cópia do seu RG e a sua fotografia colorida pelo Zap 6198-340-6632, o endereço com CEP, para que nós possamos emitir o seu certificado e a sua carteira. Que na outra terça-feira, dessa terça-feira no outro, eu estarei viajando para Texas de novo. Estarei passando lá o Natal e então não estarei aqui. Então eu vou estar adiantando esses três módulos. Módulo 22 hoje, o próximo 23 e 24. Então semana que vem você tem a oportunidade de você já pedir o seu certificado e a sua carteira. Eu vou viajar na terça-feira, dia 13. Então, até segunda-feira, eu estarei enviando para você já o certificado. Se você ainda não se matriculou e gostaria de se matricular, você pode fazer. São 24 módulos, são vídeos, a R$40 cada um, vai dar 960. Nós estamos fazendo uma promoção. Se você quiser o curso todo, já que está terminando e você não começou ainda, nós vamos fazer por R$800. E nós vamos enviar todos os módulos, os PDF para você. Então, esse curso é muito bom e é um curso completo de Jung. Hoje nós vamos falar sobre a malha arquetípica, a dança dos arquétipos no inconsciente coletivo. Aliás, esses três módulos, o 22, 23 e 24, já estão gravados. Há 10 anos que eu já gravei. E são módulos que estão ligados com a segunda parte da vida de Jung, quando ele já teve a experiência do livro vermelho e a publicação do livro vermelho. Então, um apanhado do livro vermelho com a física quântica, especialmente o físico quântico Wolfgang Pauli. Você sabe que o Wolfgang Pauli foi amigo pessoal de Jung, foi inclusive paciente de Jung, e Jung analisou 1.500 sonhos de Pauli. E juntos escreveram, mantiveram a tese e escreveram um livro chamado Sincronicidade. Então, esses três módulos finais, 22, 23 e 24, eu estou fazendo a introdução aqui, mas eu vou juntar com um vídeo que já foi lançado há 10 anos. Então você pode achar que nesse vídeo fala sobre o curso e tal, mas vai falar exatamente sobre a malha arquetípica. A malha arquetípica é justamente, você sabe que os arquétipos se coadunam, tá? Fazem uma estrutura de malha, tá? E então, um determinado objeto, um determinado evento, alguma coisa, são vários arquétipos que estão ao redor.
arquétipos positivos e arquétipos negativos, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor, e inclusive no curso está dando esse exemplo, mas eu vou adiantar para que você entenda em que consiste essa malha arquetípica. Está baseado na malha espaço e tempo de Einstein, e que Jung, inclusive, juntamente com Pauli, desenvolveu essa estrutura. A malha arquetípica é a base estrutural para você entender a sincronicidade de Jung e a alquimia junguiana. Então, a malha arquetípica é fantástico. É para você entender, situar os arquétipos e poder lidar com os arquétipos para que poder influenciar os arquétipos, fazer mexer. É a força criativa sua no inconsciente coletivo. Você sabe que o que você faz no inconsciente coletivo acontece aqui embaixo. Muito bem. Vamos supor que você, no curso tem essa ilustração. Você tem um encontro na quarta-feira, hoje é sábado, na quarta-feira tem um encontro com o gerente para pegar o empréstimo. Você precisa muito desse empréstimo, tá? E está tudo certo para sair esse empréstimo. Mas acontece que na quarta-feira pode acontecer várias coisas, porque é um evento. Esse estar na quarta-feira no banco falando com o gerente e o gerente liberando esse crédito para você, chama-se evento, é um evento. Esse evento tem vários arquétipos ao redor. Quais são os arquétipos? Arquétipos negativos e positivos. Vamos falar dos arquétipos positivos. Dá tudo certo, o gerente está de bom humor e ele gostou de você e vai te emprestar o dinheiro. São os arquétipos positivos, que vão estar presentes lá. Mas tem também os arquétipos negativos. Quais são? Você vai de carro, o carro pode quebrar. Segundo, você pode estar doente, não pode ir até lá. Terceiro, você pode estar lá e acontecer um pano no computador e não aconteceu nada. Quinto, o gerente pode não estar de bom humor e não vai te atender. Sexto, o crédito foi encerrado e não vai ter crédito. Ou seja, são os arquétipos negativos. Veja que todo evento tem uma malha arquetipal. Do jeito que está aqui. Cada evento que acontece, que vai acontecer, tem vários arquétipos ao redor, positivos e negativos. Então, para que você tenha certeza de que isso vai acontecer, você tem que fazer o que chama-se alquimia junguiana. Fazer um trabalho arquetipal dentro da técnica arquetípica de Jung, para que esses arquétipos negativos não tenham força na quarta-feira, quando você for estar com o gerente. Então essa é a malha arquetipal. Assim como existe esse evento, pode ser coisas que você vai criar, uma empresa que você vai criar, alguma coisa que você vai ter, um encontro que você vai ter, ou seja, qualquer coisa é um evento ou tem uma malha arquetipal. Então, e ele está baseado na física quântica e no livro vermelho. Tá? Então, é imprescindível, esses 3 módulos justamente falam sobre isso. Os vídeos são grátis, são 24 vídeos e R$40 para cada um, são R$960 até aqui. Se você já contribuiu, você é só completar e você recebe. Essa semana, eu já disse, você já pode enviar o cópia do seu RG, desde que tenha pago tudo, é lógico, né, os 24, tá? Você pode adiantar e envia um retrato colorido para sua carteira e o endereço com CEP, que eu já vou preparar, porque na outra terça-feira eu vou estar viajando e só volto no dia 28 de dezembro. Então, e aí vai ter outro curso, já não será mais Jung. Muito bem. Então, esse curso que agora está terminando, que é o módulo 22, e o módulo 23 já está aqui o próximo sábado, 23 e 24, no dia 10/12.
Vou viajar no dia 13. Então, no módulo 23, vai falar a malha arquetipal e a sincronicidade, baseado também na alquimia junguiana e na física quântica. E o módulo 24, psicanálise, sincronicidade e alquimia, baseado justamente no livro vermelho, na sincronicidade e na física quântica. Então, veja que esses 3 vídeos, tá, finais, são vídeos que na realidade perfazem um outro curso específico de alquimia junguiana. Depois, se quiser fazer, você pode fazer, tá? Eu estou aberto para que você sugira qual o curso que você quer que eu comece a dar, né? Porque agora nós estamos dando, hoje estou lançando o módulo 4 de psicanálise integrada, tá? O curso de Freud já terminou, então eu quero lançar um outro curso, tá? E quem sabe você pode nos orientar, pode dizer, não, eu quero um curso X, tal, e nós estaremos preparando e fazendo da mesma forma. Então, veja bem, no próximo sábado, então, no dia 23 e 24, no dia 10, aliás, dia 10 de dezembro, às 20 horas, nós estaremos lançando o módulo 23 e 24. 23 vai falar sobre a malha arquetipal e a sincronicidade, e o 24 vai falar sobre a alquimia, a sincronicidade e a alquimia. E aí estaremos encerrando o curso. E você já pode solicitar. Se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever. A inscrição não é preencher uma folha de matrícula, é só fazer o depósito, o Pix e-mail pela ANPC 2018@gmail.com, enviar o comprovante pelo zap 6198-340-6632 e você está automaticamente matriculado, que o nosso sistema cadastra e aí nós já sabemos quem é. Às vezes a pessoa não dá o seu nome, só o telefone, então a gente cadastra pelo telefone. Depois tem que mandar o seu nome, endereço, essas coisas todas. Muito bem. Essa então é a introdução do módulo 22. A seguir, logo a seguir agora, você vai ver o módulo 22, que vai falar sobre a malha arquetipal. Vai começar lá de trás, desde Freud, e vai vir falando de toda a história sobre a malha arquetípica. Seja terapeuta junguiano, você pode ser. Ajude-se a si mesmo e ajude aos outros. O módulo 15 refere-se aos símbolos, às malhas arquetípicas e à sincronicidade. Veja bem, esses 3 elementos, símbolos, malhas arquetípicas e sincronicidade, são os conceitos, os construtos mais impressionantes de Jung. Para mim, é a chave de Jung. Consciente pessoal, consciente coletivo, esses arquétipos e tal, é fácil entender. Mas quando a gente fala de símbolos, malha arquetípica e sincronicidade, nós estamos entrando na área da física quântica. São elementos que Jung vai desenvolver a partir do livro vermelho, tá? A partir do livro vermelho, numa estrutura impressionante. Tá? Tudo bem. Então, para que nós possamos entender, vamos partir do conceito de Einstein, as ondas gravitacionais. Veja bem que Einstein, em 1905, ele promulgou a lei da relatividade. A relatividade, não vou explicar, que isso aqui não é aula de física, mas eu preciso me reportar algumas noções da relatividade, tá? O espaço e o tempo. Antigamente, tá? Na época newtoniana, na física clássica, o espaço era uma coisa e o tempo era outra. Espaço e tempo não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O espaço era um e o tempo é outro. Até hoje, por exemplo, quando estudei o 2º grau, física, a gente estudava o espaço, tinha uma fórmula, o espaço e o tempo a gente calculava. A
quantidade de tempo, ele, pelo espaço, ele percorria uma velocidade x. Essas fórmulas, eles não estão servindo mais para nada, porque ele parte do princípio que o espaço é y e a corrida ela é uniforme e o tempo é exato. Conclusão: se você dizer daqui de Brasília até Belo Horizonte são 800 quilômetros, a 100 km por hora vai levar 8 horas certinho. Você não vai a 100 km por hora, você vai a 80, a 120, a 90, a 100. Então, esses elementos você não vai registrar. Tá? Então, as pessoas antigamente, até hoje, a física clássica considera o espaço um e o tempo outro. Tá? A título de fórmula, eles se juntam para fazer os cálculos. Só que o Einstein demonstra que espaço e tempo estão juntos. Eles estão interligados. É como se fosse uma moeda. De um lado o espaço e do outro lado o tempo. De um lado o espaço, de um lado o tempo, do outro lado o tempo. Eu acostumo explicar o espaço e tempo para entender de que, vamos supor, a criança nasce, hoje está com 1 mês. Criança desse tamanho, 1 mês. Tá? 1 mês, desse tamanho. O espaço é esse aqui. Quando chegar a 5 anos, ele está dessa altura. E passou 5 anos. Veja bem, o espaço tem ligação com o tempo. Quando ele chegar aos 30 anos, ele vai estar numa altura de 1,80 m ou 70, sei lá o que for, mas vai estar com 30 anos. E assim por diante. Quando chega mais ou menos a 70, 80 anos, ele já vai parar de crescer e o tempo continua avançando. E o espaço continua, já vai declinando, né? Até que surge a hora da morte, né? E então o espaço e o tempo danou-se. O espaço e o tempo estão juntos. Acaba o tempo dele e o espaço dele também. Isso é uma forma muito simplista de explicar isso. O tempo e o espaço estão juntos. Tá? O que Einstein explicou muito bem, através de fórmulas especiais, né, de que o espaço vai de uma forma, ele nunca é totalmente reto. Nós estudamos, por exemplo, uma linha reta totalmente, mas não pode ser reta totalmente. Se ele for reta, vai chegar uma hora que ele vai ter curva, porque o mundo é curvo. Tá? Então você não tem como fazer, você não pode sair fora do... Se você for reto realmente, você vai acabar saindo do planeta Terra para continuar sendo reto. Mas ele vai continuar a linha da Terra e vai continuar sendo reto. Aparentemente é reto, mas ele tem uma curva, a curva da Terra. Então, é uma prova de que o espaço é uma coisa muito relativa. Então, Jung chegou a propor de que o espaço e tempo tem uma curvatura, vão junto, isso é curvo. Tá? Tem uma hora em que o tempo e o espaço é curvo, e ao mesmo tempo ele é como se fosse uma curva, e ele volta para cá. Então, em lugar daqui, quando chega até aqui e volta aqui, passaram 5.000 anos. E quando chega perto aqui de novo, ele está perto de onde ele saiu e vai passar por aqui. Então, aqui, se você fizesse uma espécie de buraco de minhoca, né, aquelas minhocas que fazem estrada pela maçã, né, atravessa a maçã, é como se aí você poderia atravessar aqui, em lugar de passar milhões de anos por aqui, você poderia muito bem atravessar por aqui. Então, ele chegou a propor isso, que o espaço e o tempo se curvam. Muito bem, esse é um. Primeiro elemento, espaço e tempo é um só, estão interligados. 2. Jung diz que espaço e tempo formam uma malha. Uma malha. Tá? Uma malha. E aí ele deu uma explicação impressionante sobre a gravidade. Aquela gravidade que Newton descobriu, a maçã caiu na cabeça dele, segundo a lenda. Tá? E aí descobriu, inclusive chegou a calcular 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Uma coisa assim. Tá? A constante da velocidade e tal.
Então o Einstein chegou a provar de que isso é uma falácia, porque na realidade essa gravidade não é geral, ela é específica. E ele chegou a demonstrar que a gravidade é produzida por um evento. O Sol, por exemplo, esse é o planeta Sol, esse é o astro Sol, tá? Ele empurra o espaço-tempo, que é uma malha, para baixo, e esse empurrar para baixo, diríamos assim, essa malha de espaço e tempo, produz a gravidade, que puxa para si os elementos que estão mais perto. Vamos supor que você está naquela rede que pula, você quando pula e cai, ele faz um buraco, e o que tiver lá, a tendência é ir para lá. Ele puxa, ele faz uma gravidade. Ele chega a dizer que todo corpo, veja bem, ele disse assim, as ondas gravitacionais, segundo Einstein, todos os corpos em movimento no espaço se afundam pelo seu peso na malha de espaço e tempo e geram ondas, como quando uma pedra cai no rio. Você joga uma pedra e ele cria uma onda de força, de atração e repulsão. Muito bem. Então, segundo Einstein, a Terra, no espaço-tempo, ele afunda e gera uma onda de atração para si. Essa é a gravidade. Por isso a gravidade da Terra é diferente da gravidade da Lua, é diferente da gravidade do Sol, é diferente da gravidade de cada um deles, porque cada um vai de acordo com o seu peso. Muito bem. Agora vamos a uma consequência disso, segundo a física quântica. Diz que todos nós, eu vou ter 60 e poucos quilos, vamos imaginar 65 quilos, sei lá se eu tenho isso, mas 65 quilos. Eu tenho um peso. Com esse peso, eu afundo a malha, espaço-tempo e atraio alguma coisa para mim. Tudo bem, eu não posso perceber que eu estou atraindo o ventilador, a televisão, os livros, a mesa, a parede para mim, mas de alguma forma tem uma série de atração. Há uma atração para mim, há uma gravidade que eu exerço. Muito bem. Essa gravidade do ar, positivo ou negativo, esses elementos que eu atraio para mim. A explicação de Einstein deu origem, poderíamos dizer, a famosa explicação que Jung teve juntamente com Wolfgang Pauli, o famoso físico quântico, que foi paciente de Jung, e que juntos criaram a teoria da sincronicidade. Pauli era um físico quântico, um dos maiores físicos quânticos, inclusive ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1949, e foi inclusive dito pelo próprio Einstein de que foi Pauli era um dos maiores gênios da história, uma inteligência impressionante. Então estamos falando de Pauli. Pauli tinha um problema emocional gravíssimo. O pai tinha falecido e a esposa tinha se separado dele. Ele entrou, ficou mal. E o pai de Pauli falou para ele, vai lá, procura o Jung. Ele procurou Jung. Jung, então, analisou as questões. E quando descobriu que Paulo tinha um elemento, diríamos assim, uma egrégora, vamos chamar assim, um cabedal de arquétipos abissais, imenso, era um homem inteligentíssimo, tá? Jung não foi, ele mandou das melhores alunas dele para acompanhar a história de Paulo. Disse, é muita coisa que ele tem. Eu preciso que você anote todos os sonhos dele, porque ele tem uma capacidade fantástica de muita coisa, que depois eu quero ver. Essa pessoa, que não me lembro o nome, essa senhora, acompanhou o Paulo e foi anotando os sonhos, que chegaram a 1500, que Jung passou a escrever, passou a relatar nos livros dele, 1500.
sonhos. Escreveu, inclusive, em alquimia. Bem, depois desse tratamento, Paulo chegou a casar logo e resolveu o problema. Depois que ele terminou de resolver o problema emocional que ele tinha, casou, e um procurou Paulo e disse assim: eu queria continuar com você, mas não para tratar você, mas para saber dos seus sonhos, porque você tem um cabedal de elementos pré-históricos, arquetípicos. Os seus sonhos são arquetípicos, fantásticos, e daria uma história fenomenal. E Paulo concordou, e um continuou anotando o sonho dele. Chegaram a 1500 e fizeram grande amizade e juntos desenvolveram a teoria da sincronicidade. Veja bem, Jung e Paulo. Jung, o psicanalista, analista, e Paulo, o físico quântico. Juntos começaram a fazer um grande estudo sobre a malha arquetípica, os símbolos, os arquétipos e a sincronicidade. Meu amigo, quem deu a ideia da sincronicidade para a física quântica foi Jung e Pauli. Aliás, Jung tinha tido essa ideia e queria escrever sobre a sincronicidade, e ele tinha medo, tinha receio. E quem deu coragem para Jung escrever e dizer: é isso mesmo, vou te dar mais ideias sobre a sincronicidade, foi Pauli. E ele escreveu a sincronicidade. Isso não é história, não é lenda, não, é verdade, histórico. Tudo bem. O que é a malha arquetípica? Qualquer problema, qualquer evento que possa acontecer está dentro da malha arquetípica. Assim como você está dentro da malha espaço e tempo, você, como ego, está dentro da malha arquetípica. Veja bem, vamos imaginar que esse aqui é o ego, e você está no meio de 4 elementos, pode ser muito mais. Assim como eu disse, você está no meio dos arquétipos, lá na caixa de brinquedos, né, de bolas, você tá, não é só 4, não, são milhões, mas eu vou colocar 4 para facilitar. Então veja bem, nessa malha arquetípica, que seria o espaço-tempo, que nesse caso seria sobre os arquétipos, você tem 4 arquétipos que mexem com você. Lógico que tem muito mais, mas vamos imaginar só 4, para não complicar demais. A é um arquétipo A negativo, B é um arquétipo A negativo, D é um arquétipo D negativo, e C é um arquétipo negativo. Você tem arquétipo negativo aí. Tá? Se esses 4 arquétipos estão agindo sobre você, tudo vai dar errado. O que você for fazer vai dar errado, porque 4 arquétipos negativos estão diretamente em contato consigo, está mexendo com você. Tá? Eu acho que... está aqui. Então, vamos imaginar que essa bola vermelha aqui seja o evento. Eu estou falando de evento, pode ser você, pode ser o ego, pode ser o evento. Uma coisa que você vai fazer, vamos supor, você vai pegar um empréstimo no banco, tá? Tudo bem. Esse empréstimo no banco foi marcado para segunda-feira, você vai lá. Ótimo, você vai lá segunda-feira. Você pode ter vários elementos que vão influenciar. Um arquétipo, chove demais, você não consegue ir. Outro, seu carro enguiça, você não vai. Terceiro, o gerente não foi trabalhar. 4, o gerente está de mau humor e não quer atender ninguém. 5, justamente o sistema não funcionou. Ou seja, vários arquétipos negativos, elementos negativos aconteceram. Mas vamos imaginar que tem 3 elementos negativos que aconteceram para não acontecer, e 2 estão aí para acontecer. É mais provável que não aconteça do que acontece. Aí que entra a questão da alquimia. Isso aqui não é curso de alquimia, mas vou falar um pouco. O S1, S2, S3. O S1 seria o símbolo que você vai acrescentar nesse evento. Esse código também você vai acrescentar nesse evento. E a visualização você vai acrescentar nesse evento, para que esse evento não seja corrompido pelos arquétipos negativos que estão aqui e que possa acontecer. Uma coisa que não era para acontecer, que você acha que não vai dar certo, porque tem vários elementos negativos, se você acrescentar um símbolo próprio, um código próprio e uma visualização certa,
vai acontecer, embora os arquétipos negativos estejam mexendo com aquele evento que você gostaria de acontecer e você tem receio que aconteça. Essa é a malha arquetípica. Veja bem, a malha arquetípica existe em todos os elementos. Existe na pessoa que vem procurar você, existe no problema que ele tem, existe nas coisas que ele fala, existe nas questões que ele coloca. Todos os elementos, na realidade, são imbuídos, são arquitetados por arquétipos que envolvem e que mexem com eles, porque tudo está cheio de arquétipos. Essa é a malha arquetípica. Veja bem. Esses elementos arquetipais que eu estou falando acontecem no inconsciente coletivo. Acontece aqui fora, no inconsciente coletivo, no inconsciente. É claro que quando você vai lá ver o gerente e ele faltou, é porque lá no inconsciente aconteceu e aconteceu lá fora. Esse fato de que aconteceu lá dentro e aconteceu lá fora é o que chama-se sincronicidade. Como disse Hélio Trismegisto na sua famosa tábua de que assim em cima como embaixo, tábua de esmeralda, quando ele diz assim em cima como embaixo, ele está falando da sincronicidade. Assim em cima acontece como assim embaixo. Ou seja, assim no inconsciente coletivo como no inconsciente, no consciente. O que acontece aqui no lado externo, primeiro acontece no lado interno. E o que você mexe no lado interno, acontece no lado externo. Isso é sincronicidade. A sincronicidade, meu amigo, não é simplesmente porque você faz 10 anos que não fala com o João, e hoje você está aqui e depois diz, eu quero falar com o João, mas não sei como é que eu acho. Aí você sai e encontra o João lá na rua. Aí você diz, houve uma sincronicidade. Não, isso é coincidência. A sincronicidade isso é uma coisa espontânea. A sincronicidade é algo que acontece independente da causa e independente do efeito, porque a estrutura newtoniana diz que tudo tem que ter causa e tudo tem efeito. Mas a sincronicidade ensina e é demonstrado por Jung e por Pauli como elementos não causais, acausais, ou seja, não tem causa e acontece. Pauli, em 50, ele chegou a escrever uma frase que ele diz que é profética. Ele diz assim: futuramente os físicos não vão poder fazer física sem ter em consideração a mente humana, porque a mente humana, o inconsciente humano é o que faz o que acontece do lado de fora. E do lado de dentro nós temos a malha arquetípica. E os elementos que mexem com os eventos, no caso, essa bola vermelha, ou esse ego, não são só os arquétipos que lidam e mexem para que isso não aconteça, mas os códigos e os símbolos é o que vão mexer e vão mudar. Então, quais são esses códigos? Aí já é outra história. Os códigos e os símbolos são elementos da alquimia. E cada você pode usar os símbolos e os códigos que você quiser. Desde tempos imemoriais se usam símbolos e códigos. Desde as tabuinhas da Mesopotâmia, os egípcios usavam o hieróglifo. Os hebreus usavam as letras hebraicas que se originaram no hieróglifo. Eu, pessoalmente, na alquimia, eu uso as letras hebraicas, porque são as letras mais antigas que se originaram do hieróglifo, e os hieróglifos são os mais antigos. Apenas o mais antigo do hieróglifo são as tabuinhas da Mesopotâmia. Tá? Muito bem, então esses são os símbolos e são as malhas arquetípicas que nós podemos entender como funciona. Agora, os símbolos lidam com o passado e o presente. Tá? E os códigos lidam com o futuro. Isso é uma conclusão que eu cheguei na minha prática. Tá? Eu tenho aqui, você vai receber essa figura,
Tem aqui, por exemplo, lá o ego está aqui, o cara está aqui. E lá no inconsciente coletivo, no inconsciente dele, está lá o evento com os 3 elementos negativos, os 3 códigos, 3 arquétipos negativos e 2 positivos. Mas pior que não acontece. Então ele lida com o código para isso. Esses códigos, o símbolo, ele traz o símbolo lá. Os códigos para que aconteça no futuro. Então, as coisas acontecem nesse sentido. Muito bem. Então aqui nós temos a origem dos símbolos e as letras como símbolos alquímicos em função transformadora sincrônica dos códigos alquímicos. Aqui também nós temos uma outra formação e uma outra forma de fazer essa questão. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o passado, a linha do passado e a linha do futuro. Nós temos os arquétipos, eles lidam com símbolos, os símbolos lidam com os arquétipos, os códigos. E os códigos é que vão lidar com o futuro. Esses códigos vão lidar lá no triângulo, a sua espiritualidade, seja lá qual for, né, no seu mundo espiritual, onde você vai agir no inconsciente coletivo. Porque no inconsciente coletivo, meu amigo, você só pode agir com a energia espiritual, seja lá qual a energia espiritual que você vai lidar. Independente da sua religião, independente da espiritualidade, você lida no inconsciente coletivo, só se lida com os elementos, com esses códigos. Tá? Seja lá os códigos que for. Existem milhões de códigos. Ao longo do tempo foram criados. Cada um usa o código que ele acha que deve usar. Mas tem que usar os códigos, tem que usar o símbolo. Tá? Ele usa lá. Né? E o outro está aqui. O iniciado acessa o código e age. O iniciado, ele atua, ele usa os códigos, o símbolo, atua em cima da malha arquetípica, e a malha arquetípica vai acontecer e ele vai vencer o obstáculo e vai chegar onde ele quer chegar. A verdade é essa. Então, a criação milenar dos símbolos e as letras, ou seja, são milhares de anos que foram criados isso. Não somos nós que criamos. Nós apenas acessamos e usamos os códigos que você acha que deve acessar, seja qual for os códigos. O Lacan tinha uma característica, ele queria usar os matemas, são códigos matemáticos que ele criava para poder acessar esses elementos. Né? Isso sem nenhum problema. Tá? Então, você pode... Para terminar, eu quero falar sobre exatamente esse quadro aqui. Veja bem, assim em cima como embaixo. E aqui eu tenho o elemento da sincronicidade. Tá? Aqui eu tenho a construção da constelação positiva da malha. Tá? Eu tenho o arquétipo, um fato, um desejo intenso. Eu tenho um código alquímico. Eu tenho uma repetição intensa do arquétipo que eu quero. Eu tenho o arquétipo da vida, da visão real, do método. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um fato que vai acontecer com certeza aqui no consciente. O fato resultado. Isso que nós chamamos de psicanálise alquímica. Acontece aqui. Acontece por quê? Porque o que eu tenho lá na malha arquetípica, eu fiz 4 coisas. Primeiro, peguei um arquétipo, um desejo intenso, positivo. Segundo, peguei um código alquímico positivo e lidei com aquele fato. Peguei também um arquétipo, uma visão real, um método de visualização, um método de ação. Tá? E terceiro, uma repetição intensa que eu vou fazer várias vezes e isso vai acontecer aqui no real, no concreto. O fato de desejar vai acontecer. Isso chama-se sincronicidade. O que acontece no inconsciente coletivo, acontece lá. Assim nós falamos então da malha arquetípica, dos símbolos, e também da sincronicidade.